É com muita alegria que estamos aqui na casa, eu na reunião pública depois de todo esse tempo, a primeira vez. Então, se eu me emocionar, me perdoem, porque a alegria é muito grande de aqui estar, tá bom? Então, como preparação da nossa reunião, buscamos o livro Fonte Viva, mensagens nos trazidas por Chico Xavier através do Espírito Emmanuel. E a nossa página de hoje é o capítulo 10, que tem como título Certamente. Certamente cedo venho. Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. Quase sempre, enquanto a criatura humana respira na carne jovem, a atitude que lhe caracteriza o coração para com a vida é de uma criança que desconhece o valor do tempo. Dias e noites são curtos para a internação em alegrias e aventuras fantasiosas. Engodos mil da ilusão efêmera lhe obscurecem o olhar e as horas se esvaem num turbilhão de anseios inúteis. Raras pessoas escapam de semelhante perda. Geralmente, contudo, quando a maturidade aparece e a alma já possui relativo grau de educação, o homem reajusta apressado a conceituação do dia. A semana é reduzida para o que lhe cabe fazer. Compreende que os mesmos serviços, na posição em que se encontra, se repetem a determinados meses do ano, perfeitamente recapitulados, qual ocorre às estações de frio e calor, floração e frutescência para a natureza. Agita-se, inquieta-se, desdobra-se no afã de multiplicar as suas forças para enriquecer os minutos ou ampliá-los, favorecendo as próprias energias. E comumente, ao termo da romagem, a morte do corpo surpreende-o, nos ângulos da expectativa ou do entretenimento, sem que lhe seja dado recuperar os anos perdidos. Não te embrenhes, assim, na selva humana, despreocupado de tua habilitação à luz espiritual, ante o caminho eterno. No penúltimo versículo do Novo Testamento, que é a carta do amor divino para a humanidade, determinou o Senhor fosse gravada pelo apóstolo a sua promessa solene: certamente cedo venho. Vale-te, pois, do tempo e não te faças tardio na preparação. Enfim, essa última frasezinha, né, é um grande convite que Emmanuel nos faz para nos valermos do nosso tempo, para não perdermos a oportunidade de nos prepararmos. Então, assim, estamos já ambientados e harmonizados. Vamos elevar os nossos pensamentos, os nossos corações, para que possamos aqui angariar e receber tudo aquilo que necessitamos, rogando que, em nome de Deus, em teu nome, Jesus, e de todos esses bondosos amigos espirituais que nos auxiliam, que possamos ter uma manhã repleta de paz, de serenidade, o equilíbrio e a harmonia possam estar sendo instalados dentro de cada um de nós. Agradecidos que somos por mais esta oportunidade, rogamos a Ti, Jesus, amigo maior, médico de todas as almas, que possam estar auxiliando a todos os aqui presentes, para que possam estar sendo envolvidos nesta energia de amor, assim como
todos aqueles que também são participantes e frequentadores desta casa de amor, aonde estiverem, que possam receber as tuas doces vibrações fraternais. Abençoa-nos, Senhor Jesus, auxiliando aos nossos irmãos que estão escalados para a tarefa, para que também possam ser envolvidos no teu infinito amor. Fica conosco, Senhor, hoje e por todo sempre, graças a Deus. Bom dia a todos. É muito bom estar aqui com vocês presencialmente, né? Tentamos, desde o ano passado, estarmos juntos de maneira virtual, mas é bem diferente, né? Nós estarmos aqui na casa de Pedro e Nair, né? Recebendo essas vibrações tão amorosas, né? O nosso tema de estudo dessa manhã vai ser sofrimentos, origem e superação. E nós vamos começar o nosso tema de hoje lendo uma pequena história que é desse livro, A Doutrina de Buda, de Siddhartha Gautama, né? Que é Buda. Então vamos ler essa história. Kissa Gotami, a jovem esposa de um homem rico, enlouqueceu quando seu filho morreu. Desatinada, agarrou a criança morta em seus braços e andou de casa em casa pedindo às pessoas que curassem o menino. Certamente ninguém nada pôde fazer por ela, mas um discípulo de Buda aconselhou-a a procurar o abençoado, que se encontrava em Jetavana, e assim ela levou a criança morta até Buda. Buda olhou-a com simpatia e lhe disse: para curar a criança, eu preciso de algumas sementes de papoula. Vá e peça 4 ou 5 sementes de papoulas nas casas em que a morte nunca tenha entrado. Assim, a desvairada mulher saiu e foi procurar uma casa em que a morte nunca entrara, mas em vão. Por fim, retornou a Buda. Em sua presença, sua mente se desanuviou e ela compreendeu o significado de suas palavras. Ela levou o corpo de volta e o enterrou. Em seguida, retornou a Buda e se tornou uma de seus seguidores. Essa jovem aqui passou por um grande sofrimento, que é a perda de um filho. E a história diz que no primeiro momento que ela enlouqueceu, a dor foi muita. No que ela procurou o Buda e foi à procura de onde não houvesse dor, e ela retorna, porque ela não encontrou local onde a dor não existisse, e encontra Buda, ela tem a compreensão. E a partir da compreensão, a aceitação. E a partir dessa aceitação, ela sai da sua dor, que é dela, e parte para a melhoria e trabalhando em serviço do outro. Isso é um tipo de dor. Nós escolhemos essa, mas se Buda houvesse falado para essa jovem mãe que ela procurasse uma casa onde a dor nunca houvesse entrado, né? Porque ele falou da dor da perda de um ente querido, mas qualquer tipo de dor, ela também não encontraria. Por quê? Porque estamos num mundo de provas e expiações, onde a dor faz parte ainda, é um recurso ainda utilizado para nosso aprendizado. Então ela não encontraria, porque temos diversas dores, não só ligada à perda de entes queridos, mas ligada à perda de afetos, né? A problemas econômicos, a doenças, a limitações físicas, a sentimentos que nós não conseguimos superar muitas das vezes, né? De mágoa, ressentimento. Tudo isso nos causa sofrimento e isso é para todos, não tem lugar onde ele não ocorra, né? E Jesus, quando aqui esteve no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças, ele nos falou a respeito das aflições, né? E nós vamos citar só um versículozinho de Mateus, que Jesus diz:
Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. E esse versículo é utilizado no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é de muita sabedoria. Nós vamos conversar um pouquinho a respeito dele para falar sobre o sofrimento. O título desse capítulo é justamente Bem-aventurados os aflitos. E Jesus promete esse reino de Deus. E a primeira coisa que o Evangelho fala é a seguinte: esse reino de Deus que Jesus promete só pode ser compreendido quando nós temos o entendimento que isso é um processo, né? Que nós vamos adquirindo através das inúmeras encarnações, com os aprendizados que nós fazemos, chegaremos a esse estado do reino de Deus, que é o estado de felicidade, onde a dor não vai ter mais lugar. Mas, por enquanto, como nós estamos em processo, a dor ainda é nossa companheira, ela ainda existe. E uma coisa muito interessante nesse capítulo, que ele fala, os espíritos nos falam, que quando nós olhamos o mundo, e muita gente que não tem o conhecimento da doutrina espírita, muito se assusta ao olhar o mundo, né? Por quê? Os espíritos colocam na comunicação as seguintes questões, que muita gente se faz, né? Por que uns sofrem mais do que os outros? Nós não vemos isso diariamente, uns com muito sofrimento, com uma carga muito grande, e outros que parece que tudo dá certo. Uns que têm opulência, riqueza, ao lado de extrema miséria. Isso é do nosso mundo, né? E uns que nada conseguem e que outros tudo conseguem. E se nós olharmos sem a compreensão que a doutrina nos traz das inúmeras encarnações, é incompatível, parece uma anomalia, algo estranho ao quê? A esse Deus que é soberanamente justo, bom e misericordioso. Então, o que seria isso, essas grandes diferenças? Porque nós, nas diferentes encarnações, teremos oportunidade de vivenciar situações diferentes, ora na riqueza, ora na pobreza, ora passando por mais aflições, ora menos, ora tendo muito poder, ora não tendo. São situações diferentes que não vão ser eternas, né? Eternas somos nós, espíritos, mas as vivências que teremos serão diferentes. Então, eles falam, uns que aparentemente não estão passando por grandes provas, em outro momento, em outra encarnação, podem ter uma encarnação mais difícil, principalmente, né, se nós fizermos mau uso dos recursos que nós estamos tendo naquela encarnação, né? Um rico que usa e abusa de sua riqueza e prejudica muitos, pode em outro passar pela prova da pobreza, né? E para aprendizado. Então, são situações diferentes para aprendizados diferentes. Mas o final será o mesmo para todos, conseguir essa perfeição à custa de muita luta para termos esse reino de Deus dentro de nós, que é uma conquista interior. E as situações da vida são oportunidades de aprendizado. E mais uma coisa que é importante falada nesse capítulo. Eles dizem que os sofrimentos que nós passamos hoje são causados ou por erros passados em que não cumprimos as leis divinas e produzimos um desequilíbrio e precisamos corrigir esse desequilíbrio de alguma forma. Então, tem a ver com o passado. E fala das causas atuais, que são dores que nós colhemos a partir de escolhas que nós fazemos atualmente. E isso é muito importante, porque as do passado nós sabemos que precisamos fazer melhor para ressarcirmos, né? E as de agora, que nós continuamos ainda nos equivocando e com isso trazendo sofrimento para nós próprios, né? É muito importante falar sobre elas. E no Evangelho tem um trecho que nós tiramos para comentar com vocês, porque eles falam justamente das coisas que nós ainda estamos fazendo, que fizemos no passado e continuamos repetindo algumas atitudes. Então, eles colocam assim, os espíritos: quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Imprevidência, né? Não pensar no futuro, e aí vem a dor na própria encarnação, e aí a gente não sabe por quê. Ambição. Os noticiários estão cheios de pessoas que falem porque querem o quê? Mais,
mas a ambição ela não tem freio, ela não se completa. Eles dizem: quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos, querer sempre mais, né? Quando a gente se deixa envolver pela essa fome de querer, ele não acaba e a gente está sempre querendo mais, e em função disso, principalmente em busca de bens materiais, a gente perde o tempo precioso da encarnação, né? E com isso a gente tem sofrimento, às vezes afastamento de familiares, porque a gente não tem tempo de estar com eles, e o sofrimento vem de alguma maneira. Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Então, quanta coisa é por conta do nosso orgulho, né? Nós não podemos ser contrariados, e aí nós brigamos, nos afastamos às vezes de entes queridos, familiares, por conta de nosso orgulho, de nós não sabermos ser mais humildes, né? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Excesso no alimentar, né? Excesso de gordura, de condimento, de bebida, de fumo, e excesso de sentimentos também, que nos causam mal. Nós sabemos que as doenças, né? É melancolia, é raiva, irritação, e a gente está sempre vivendo assim, né? Outra coisa importante que o Evangelho fala, ó, quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências. Eles continuam, mas nós vamos ler só esse trechinho por causa do nosso tempo. E não é verdade? Muitos pais se omitem às vezes de dizer não, né? Com medo. O amor, ele precisa do dizer não, de estabelecer-se valores para esses filhos. E quando esses filhos estão maiores e devolvem com coisas ruins, às vezes para os pais, que os causam tristeza, tem muito a ver com o que foi transmitido a eles, né? Que valores foram transmitidos. E aí eles fecham esse item dizendo: interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se as mais das vezes não poderão dizer, é para uma reflexão, se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante situação. Só a gente rever coisas que nós poderíamos ter evitado, né? E às vezes não evitamos. A quem então ao homem de responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? Aqui os Espíritos nos convidam a essa reflexão para ver o que nós estamos escolhendo para a nossa caminhada, o que nós podemos fazer. Coisas que nós já fizemos e não podemos alterar, não adianta ficar com a culpa, que a culpa é uma inimiga nossa, né? Nós vemos que tivemos a participação naquilo que nos ocorreu, grande, mas não deixarmos que a culpa tome conta. É tentarmos refletir para tomarmos outras decisões e tentarmos mudar o que possa ser mudado ainda, mas nunca deixarmos nos abater pela culpa. Assumir, sim, a responsabilidade, mas não a culpa. Continuando, preciso do meu roteirinho, senão eu me perco. Nós, para continuarmos a trabalhar esse assunto, sofrimento, fomos buscar as obras de Joana de Ângeles. E nos livros de Joana, a maior parte deles fala sobre o sofrimento. E principalmente na série de Joana Psicológica, né, com 16 livros. E nós escolhemos o livro Plenitude, que não é o primeiro da série, mas é um livro que ela, do início ao fim, vai falar sobre sofrimento. Nos outros ela tem alguns capítulos, nesse ela fala sobre sofrimento o tempo todo. É claro que não poderemos abordá-lo todo, mas convido a vocês que se interessem a lerem esse livro, Plenitude, que é a psicografia do Divaldo Pereira Franco, tá? E ela começa colocando a primeira coisa. Nós não falamos que aqui é um mundo de provas e expiações, ainda temos muito aprendizado a desenvolver. Então ela coloca que o sofrimento é um mecanismo da natureza de se realizar o progresso intelecto-moral
Então, a natureza é da lei divina, a dor vir. Por quê? Foi o caminho que nós escolhemos de aprendizado. Que através das coisas da vida, nós podemos avançar tanto na inteligência, no intelecto, quanto moralmente. Isso é um recurso. Ela diz que a dor se apresenta como um desafio da vida para que nós possamos superá-la e seguir adiante, né? É um convite, né, à superação, a vencermos esses obstáculos. E aí, pensando a respeito dessa fala de Joana, lembrei do progresso da humanidade, da sociedade, está na lei do progresso, né? O homem da pré-história, ele conviveu o quê? Com inúmeros perigos de animais, né? Com a inclemência da natureza, né? Do frio, do calor excessivo ou das enchentes, né? Tudo isso ele precisou enfrentar, que eram dores, né? Eram sofrimentos, para poder inventar coisas e ir para frente. As próprias doenças que surgiam foi um convite ao desenvolvimento da medicina, né? Dos processos terapêuticos. Então, isso é um elemento realmente para que nós superemos e avancemos como espíritos, como humanidade. E lembrei do momento que estamos vivendo, da própria pandemia, um momento de sofrimento, sim, mas que muitas das pessoas que nós vimos nos noticiários conseguiram se reinventar, descobrir novas formas de agir, de ganhar os seus recursos. Outros não conseguiram, mas foi um convite à mudança, né? Então, muitos conseguiram isso, superaram esse obstáculo e perceberam, muitos falam, às vezes eu vejo noticiários, dizendo que não sabiam que tinham aquele talento, né? É uma oportunidade de nós exercitarmos e descobrirmos talentos que estão em nós, que Jesus falou na parábola dos talentos. Então, e nesse trecho do livro Plenitude, Joana fala algo muito bonito, que é justamente essas situações da vida que vão fazer com que nós resplandeçamos como espírito. Ela diz: o diamante bruto aguarda a lapidação para fulgir como estrela luminosa. Os metais necessitam da alta temperatura a fim de amoldar-se à beleza e à utilidade. A madeira experimenta os instrumentos cortantes para desempenhar os papéis relevantes a que está destinada. O rio cava o próprio leito por onde corre. Igualmente, o espírito necessita lapidar as arestas que lhe encobrem a luminosidade. E para tal, o sofrimento se apresenta como ocorrência normal, ele existe, que o conhecimento e a força da vontade conseguem conduzir com equilíbrio, alcançando a finalidade sublime a que se encontra destinado. Então ela diz, o conhecimento, conhecer o porquê dessas aflições e a vontade de vencê-las é muito bom para que nós consigamos o equilíbrio. E aí nós lembramos da leitura inicial da história da jovem, né? A compreensão daquilo e a vontade de mudar, veio a aceitação e ela seguiu em frente, não ficou parada, não ficou enlouquecida, né? Somente se clareou. Outro ponto importante que Joana aborda é que o sofrimento está vinculado à sensibilidade de cada um, adquirindo dimensões diversas. O que quer dizer isso? Ninguém pode avaliar o sofrimento do outro. Cada um sabe do seu sofrimento. E nós temos muita tendência de julgar, né? E muitas das vezes dizemos, gente, como aquela pessoa pode achar aquilo um sofrimento? Aquilo não é nada, né? Ou o contrário, né? O nosso sofrimento pode parecer maior do que de todos. Nós temos também essa tendência, o meu é maior do que todos, e não enxergamos que existem sofrimentos até maiores. E cada um vai ter a sua capacidade de suportar ou não, de sentir mais determinadas coisas ou menos determinadas coisas, né? E não podemos ficar nessa posição também, meu sofrimento é maior do que todos, aquela pena de nós mesmos, né? E enxergarmos que a dor existe, cada um vivenciando-a de uma maneira diferente e suportando cargas que possam ser suportadas. Nós lemos muito isso, né? Que Deus não nos dá a carga que nós não possamos suportar. Outra coisa muito importante, ela diz que o homem, desde o início até hoje, continua encarando a dor, não como com esse papel de nos fazer
ir para frente, de nós superarmos um desafio para a luta, mas dizendo que nós encaramos a dor como um grande adversário, um inimigo cruel. A dor é uma inimiga cruel e nós precisamos afastá-la. Na verdade, quando a gente tenta jogá-la para longe sem entendê-la, sem superá-la, ela diz que é um adiamento, é um paliativo, que ela vai retornar de alguma forma. E pensando, refletindo sobre isso, é realmente verdade. Na nossa encarnação, tem dores que vêm do passado. Realmente, são coisas que nós fizemos, que não lembramos, né? E que vêm, de alguma forma. Mas tem outras que a gente começa a perceber. Por que determinada situação difícil me ocorre? E ela se repete. Às vezes nós vemos isso. De novo vem aquele tipo de dor. É sinal, ela é um alerta de que algo que nós estamos fazendo, alguma maneira como nós estamos agindo, não está adequada. Então, ela é um sinal realmente de alerta para que nós reflitamos por que ela retorna, por que determinada coisa vem, ou determinada enfermidade nós conseguimos resolver e daqui a pouco ela retorna. E aí é muito importante nós analisarmos o porquê das coisas, por que determinadas coisas também nos afetam. E aí vem a importância de autoconhecermos, de nós sabermos o porquê que alguma coisa nos aflige, para outro não aflige, mas para nós sim. E vermos o porquê de que determinadas situações se repetirem em nossas vidas. O que a vida está querendo nos dizer? O que a dor está querendo nos mostrar? E algo que ela disse, nós já falamos, é que todo processo degenerativo ou de aflição, o espírito em si mesmo é o responsável, consciente ou não. Então, nós somos responsáveis por essas coisas que vêm do passado e essas que continuamos realizando em nossa encarnação, mesmo que a gente não tenha consciência. Por isso é importante nós vermos o que nós estamos fazendo que vem trazendo essas situações aflitivas que nós estamos vivendo atualmente, né? Ela diz ainda, o sofrimento é uma doença da alma e sua intensidade e duração está na razão direta da estrutura evolutiva das resistências morais, características do seu estágio espiritual. E eu lembrei dos missionários que aqui vêm, que passam às vezes por dores muito afligentes, e eles têm uma capacidade de suportá-las, né, muito grande, porque eles vêm para nos ensinar essa capacidade de resiliência, né, de aceitação com ação, que é o caso, por exemplo, eu lembrei de Irmã Dulce, né, com aquela saúde tão precária, quanto ela fez, Chico Xavier, que passou por inúmeras doenças, inclusive na vista, né, algo que podia o paralisar, mas que ele venceu e seguiu em seu trabalho. Depois, Joana de Ângeles vai falar dos tipos de sofrimento. Ela vai usar muito Buda, né, a classificação de Buda, mas nós aqui não vamos explorar, porque não vai dar tempo, né? Nós temos 30 minutos. Mas vamos falar das dores que ela fala. As dores causadas pelas doenças, que nós já sabemos, umas fruto do passado, outras das nossas intemperâncias, como o Evangelho falou. O que a gente anda fazendo com o nosso corpo, né? O que a gente alimenta? Com alimentos materiais ou espirituais? Que sentimentos nós estamos armazenando em nós? A busca excessiva do prazer. Joana fala nisso em vários livros. Que buscar prazer pelo prazer, nós nunca ficamos satisfeitos. A gente quer alguma coisa, principalmente material, quando a gente consegue, aquela satisfação dura tão pouco, e aí a gente vai querer outra. Com isso a gente sacrifica, às vezes, o tempo, a saúde, trabalhando demais, buscando coisas demais. E isso nos traz, Joana nos diz, o tédio, o vazio existencial, a falta de olhar. Para que a gente veio para cá? Não foi para ter, foi para ser. E isso conduz à insatisfação, a esse vazio que não é preenchido nunca. Por isso é uma doença da modernidade, as depressões, os suicídios, que tem a ver com isso, são sofrimentos. Outro sofrimento que é muito importante, que Buda fala muito, da impermanência. Nós sabemos que estamos aqui de passagem, e tudo que está na matéria é transitório, né? Não fica conosco, nós não levamos, e a gente acha que tem que controlar tudo, não é muito típico de nós? Eu quero controlar. E aí nós queremos controlar o não envelhecer, é muito da nossa sociedade. É claro que a gente tem que se cuidar
para ter uma velhice melhor. Mas aquela busca de, não, eu tenho que fazer milhões de plásticas porque eu não posso envelhecer, né? Eu quero controlar tudo, eu não posso perder meus bens, aquele apego excessivo, esse medo da perda, né, do que a gente conquistou, que pode, de um determinado momento, não termos mais. A gente não controla isso, né? Tudo é transitório, tudo é passageiro, né? Só não é passageiro o que nós conquistamos como espíritos. Isso nos causa sofrimento, né? Outra coisa é a educação incorreta. Quando nós recebemos valores na nossa educação, que não são os valores que têm a ver com valores morais, de elevação, de melhoria como espírito, só valores para ter, né, para acumular, para ter sucesso, para não ser o perdedor, o loser, né, que falam tanto, isso tudo nos traz sofrimento, né? Outro sofrimento que ela nos fala tem a ver com a convivência social pouco saudável, viver em grupos que não nos trazem bem, né? E a gente, às vezes, o jovem principalmente, às vezes se liga a grupos que vão trazer sofrimento para ele, dependendo do tipo de atitude que eles tiverem. Outra coisa, ela fala de superstições, trazem sofrimento, a desinformação traz sofrimento, e nós estamos vendo isso, né? As mídias circulam fake news, que nós falamos, e antes da pandemia já tinha mães não vacinando seus filhos, né? Olha quanta desinformação e quanto sofrimento, né? Podendo uma criança adoecer de doenças que estavam praticamente eliminadas entre nós, né? E agora, por conta da pandemia, a desinformação leva ao medo da vacinação. Enfim, são muitas coisas que podem nos afligir. Se nós ficássemos aqui o dia inteiro, falaríamos de inúmeras causas de sofrimento, né? E um dos que causa mais é, como nós falamos, alimentarmos sentimentos ruins em nós. Pessimismo, desesperança, né? Ódio, raiva, melancolia, tristeza, mágoa, tudo isso nos traz sofrimento. E tem uma questão do Livro dos Espíritos, que é a 933, porque no Livro dos Espíritos tem várias questões que falam sobre sofrimento, nós pegamos essa que diz o seguinte: assim como quase sempre é o homem o causador de seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais. Mais ainda, os espíritos dizem, os sofrimentos materiais, algumas vezes, independem da vontade, vem, né? Mas o orgulho ferido, olha o que nós falamos, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. E esses sofrimentos morais acompanham o espírito quando ele desencarna, né? Então, é muito importante que nós trabalhemos isso em nós, né? Melhoremos isso em nós, nessa busca do autoconhecimento, na busca da melhoria, para que não tenhamos tantos esses sentimentos abrigados. E a Joana, outra coisa que ela fala, então, por tudo que nós vimos, que os sofrimentos têm a ver com a forma incorreta, porque a vida é encarada. Né? Essa ideia que nós temos controle de tudo, né? Que o material é maior. Então, a forma como nós encaramos a vida, que não encaramos com leveza ou com resiliência, de aceitar o que não dá para mudar, mas de lutarmos o que é possível mudar, essa forma de encarar a vida nos traz muito sofrimento. Não temos esse controle todo. O máximo que nós temos controle é o controle das nossas atitudes. E às vezes nem isso, porque a gente não se conhece bem e muitas atitudes que tomamos vêm lá do nosso inconsciente. Então, a importância da gente se conhecer. E para reagir ao sofrimento, isso é muito importante, falamos tanto em sofrimento, como reagir? Não tem como evitar totalmente, mas tem como diminuí-lo e como reagir a eles. Ela diz que não adianta, quando o sofrimento, a dor vem, ter essa raiva, rebeldia, atitude de violência, que ela diz que isso só mais desequilíbrio traz. Então, mais sofrimento vai trazer. Ela fala da resignação dinâmica, né, que vai nos auxiliar. O que é a resignação dinâmica? Na verdade, a resignação é isso. A gente tem mania de dizer, ele é resignado, então ele se acostuma a tudo. Não, a resignação dinâmica, a resignação, na verdade, é esse movimento da gente buscar com coragem, enfrentar aquela situação de dor, usar os talentos, os recursos que nós dispomos para tentar minimizá-la ou cessar essa dor, mas principalmente quando a dor não puder cessar,
nós temos a capacidade da aceitação, né? E com isso, aquela dor pode ter menos duração, porque quanto mais rebeldia e luta contra ela, mais parece que ela se intensifica, ela se prolonga. Então, ter essa capacidade de discernir o que podemos mudar do que nós temos que aceitar, com o quê? Com o entendimento, com a compreensão. Bom, ela volta a dizer que o equilíbrio mental e moral é essencial justamente para que o sofrimento não perdure por tanto tempo, né? Tem uma questão também no Livro dos Espíritos, que é 920, que diz: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Os Espíritos dizem, não, sofrimento vai existir, né? Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende suavização de seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, nós podemos ser felizes na medida do possível, dentro do que é possível nesse mundo de provas e expiações. Evitar ao máximo a dor. E como a Joana nos aconselha, o que Buda já nos traz, que Buda lutou para chegar a essa conclusão, né? Que nós temos que trilhar na nossa vida o caminho do meio. Nem o abuso excessivo das coisas, o prazer é importante, nós somos movidos ao prazer, senão a gente fica sem querer lutar. É importante? É, mas não aquela busca excessiva do prazer, sempre o equilíbrio nas nossas atitudes, né? Isso é o caminho do meio. A importância do autoconhecimento sempre, e o principal, ela nos fala que sofrimento e dor estão ligados. Na medida que nós nos afastamos do amor, mais sofrimento teremos. Então, qual o caminho para a busca da diminuição? É buscarmos o amor. É através da prática do amor que nós podemos minimizar ou diminuir nossos sofrimentos. Mais uma questão do Livro dos Espíritos, para fechar e nós fazermos a conclusão. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada? Nós sabemos disso, né? Mas enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? Kardec pergunta. Nosso mundo ainda não tem essa felicidade completa, mas podemos ter uma relativa? O homem é quase sempre o obreiro de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Então, é a prática do amor, de seguir o que Jesus veio nos ensinar, que é o caminho da felicidade. Joana vai nos falar da amor-terapia, e Jesus já falou isso há mais de 2000 anos. Amarmos a nós mesmos, é o auto-amor, e amarmos ao nosso próximo. E vamos fechar. Só um golinho d'água. A correria é máscara. Para fechar, nós escolhemos um livrinho, também da Joana, que é o livro Libertação pelo Amor. Psicografia do Divaldo... Ih, agora apagou. Espera aí. Se não, eu leio aqui no livro. Vai no livro mesmo. É que aqui eu achei que era mais rápido, mas o livro está aqui, marcadinho. Então, vamos lá. O livro físico não falha. Esse livrinho aqui, tá, que tem mensagem. E a mensagem que nós separamos são dores excessivas, que é uma conclusão de tudo que nós falamos, tá? Desculpe não ter na tela, hoje não temos esse recurso, mas nós vamos ser pacientes e ouvir um pouquinho, ó. Dores excessivas. Reclamas o peso do fardo moral sobre os teus ombros frágeis, olvidando-te, esquecendo-se, né, de que Deus não sobrecarrega ninguém em demasia. Sempre confere os sofrimentos necessários de acordo com as resistências de que cada qual dispõe, aquela história. Não vem uma carga maior que não possamos suportar. Identifica as dificuldades onde se manifestam oportunidades de crescimento interior, porque te encontras fatigado pelos testemunhos constantes, esquecendo-se de que a árvore
cresce silenciosamente, embora tombe com grande ruído. Acredita-te vítima de ocorrências desgastantes e contínuas, quando em realidade representam condições para o teu avanço espiritual, desde que te candidataste ao empreendimento iluminativo. Certamente permanecer fiel ao dever quando outros abandonam manter-se confiante nos momentos em que as circunstâncias apresentam-se menos favoráveis, constitui um esforço muito significativo. Realmente, falar da dor é uma coisa, mas quando nós estamos vivenciando, né, é nesse momento que a gente tem que buscar essas forças e a vontade para superá-las. Aquele que se ilude com a existência terrena, com tudo que nos cerca, né, igualmente desperta, cedo ou tarde, sendo convocado aos enfrentamentos do processo de evolução, para nós irmos para frente. Desse modo, acumula experiências libertadoras através dos aparentes insucessos e dos contínuos tributos de luta e de compreensão à existência corporal. O vendaval ameaça a árvore. Não estou lendo toda não, estou pulando, tá? Porque o texto é grande. Depois, se vocês quiserem buscar o texto completo, tem nesse livrinho. O vendaval ameaça a árvore altaneira que se dobra para deixá-lo passar, ou sofre-lhe o açoite destruidor, reerguendo-se depois e prosseguindo vitoriosa no mistério que lhe foi estabelecido. Continuando. Por isso que eu queria o Kindle, que é mais fácil ir virando. Quem se nega ao esforço permanece na paralisia. Olha lá, paralisia, estagnação. E aquele que foge à batalha de crescimento asfixia-se na inutilidade. Não te aflijas, portanto, pelos enfrentamentos necessários, jamais superestimando as ocorrências que te parecem afligentes. Sempre existirá alguém mais sobrecarregado do que tu, porque não se queixa, às vezes está caladinha, a gente não sabe, né? E não lhe conheces o fadário. Tens a impressão de que as tuas são dores únicas e mais volumosas do que a de todos, não é isso? A gente pensa, a minha dor é maior, mas às vezes o outro que está calado está com uma dor muito maior. Há muitos corações crucificados que desfilam pelos teus caminhos e ignoras completamente o que lhes acontece. Aquieta desse modo as objurgações infelizes, o coração intranquilo, superando o pessimismo e a amargura, e poderás enxergar melhor os acontecimentos que te envolvem, graças aos quais alcançarás a plenitude, que é o reino de Deus. Assim, não te permitas autocomiseração, eu sou o mais sofredor do mundo, né? Nem conflito perverso de qualquer natureza, entregando-te quem? A Jesus, confiando de forma irrestrita e terminante, pois que Ele cuidará de ti. Agora um parênteses, Joana, nesse livro Plenitude, nos fala que devemos praticar para conseguir vencer esses desafios, a meditação, né? Para nos conhecermos melhor, conhecermos o que nos move, o que nos aflige, para evitarmos ao máximo possível. A oração, como fala aqui, confie em Jesus, é fundamental, porque as forças faltam em muitos momentos. Então, a oração é o nosso grande recurso. E a prática do amor. A atual existência está programada para o êxito, viemos para o êxito. Então, a carga que vem para nós, é possível nós suportarmos, mas às vezes nós fraquejamos. Não mais tombarás nas sombras de onde procedes, se insistires por banhar-te com a clara luminosidade do amor de Deus. Reflexiona melhor e com mais maturidade, de maneira que constatarás alegrias e bem-estar pelo teu caminho, nada obstante algumas dificuldades naturais que todos devem enfrentar. Alegra-te por seres incompreendido, por estares no campo de elevação entre desabores, porque a compensação divina é sempre o resultado do grau de esforço desenvolvido pelo ser humano durante a trajetória de elevação. Muito obrigada a todos e um ótimo domingo. Caríssimos irmãos em Jesus,
Aqui estamos para reforçar com vocês a necessidade na perseverança no bem. Todas as oportunidades de servir e ajudar devem ser aproveitadas. Não temos mais tempo para postergar o início no serviço no Senhor. Já tivemos tempo para aprender e refletir, questionar e ajustar nossos pontos de vista. Agora é a hora de fazer. E o que é fazer o bem? Muitos ainda se questionam. É não falar mal do outro, não atacá-lo ou despojá-lo dos seus bens materiais? Sim, isso também é fazer o bem, mas há mais. Fazer o bem é ir além de si mesmo e de suas possibilidades, superando as próprias conveniências e comodidades. Não fazer o mal já é um bem, mas quando já se conhece a boa nova do Senhor, é pouco. Muito mais podem fazer aqueles que se intitulam cristãos. Podemos ir ao limite de nós mesmos, ampliar esses limites e dar de nós mesmos aos que necessitam. Querem um exemplo? O que tem forças para trabalhar, reserve tempo para trabalhar para o outro e pelo outro. Quem já está sem as forças do trabalho, mas possui o tempo, ore. Ore por todos aqueles que necessitam de amor e conforto. O que não será mais admitido é que fiquemos parados e inertes e alheios ao sofrimento que ainda transborda nesta terra. Vamos, caríssimos, busquem a coragem dentro de vocês. Dispam as vestes da inutilidade autoimposta e vistam a roupa do trabalhador do Cristo. Estamos aqui para inspirá-los e incentivá-los a agir. Comecem. No primeiro passo está contida toda a jornada. Se não dermos o primeiro, não estaremos aptos para chegar ao final. Adiante com Jesus e por Jesus. Transformaremos o sofrimento em aprendizado e a dor em amor. Que nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Um irmão franciscano. O dever prescinde a mudança a que todos nós estamos destinados pelo Pai Maior, Deus. Relevamos o arado preparado pelos amigos da luz, quando ante as oportunidades do caminho, relegamos, olvidamos e atribuímos a outros na vã e derradeira ilusão de que tal serviço não se lhe aplica. O caminho permanece à espera de todos, sem desvios. A plumagem visceral a que todo espírito se insere em vários momentos de sua existência se assemelha tal qual aos bancos escolares onde frequentamos, mas se aos livros, a atenção aos ensinamentos e razão de ali estarmos não forem levados a sério, não praticarmos, se vão à espera de um novo despertar. O mundo se transforma em todos os lugares e alcançando a todos. As lições que nele nos são dadas são pareadas com as nossas necessidades, de acordo com o nosso tempo de preparo ao longo de nossa existência, indistintamente dos julgamentos que nós, espíritos em evolução, comumente fazemos. Somos aqueles que precisamos ser de acordo com as nossas escolhas. Há escolhas e oportunidades. Ambas nos são dadas para que nosso livre-arbítrio decida. Ao longo da nossa eterna vida, vamos formando uma base onde alimentamos esse livre-arbítrio com o que nos dará em determinado momento e, a partir desse, começarmos a acertar. Evolução. Esse o primeiro sinal. Deus Pai, seus enviados da luz, estão sempre a nos amparar e orientar, mas hão de respeitar sempre e para o nosso melhor bem as nossas escolhas. Tudo está inserido. Precisamos refletir, ter paciência, confiar no Pai Maior e seus desígnios.
A mudança do mundo já acontece a seu tempo. Nós também estamos mudando. Irmãos, usemos essa vaga na escola da vida, atentemos aos seus ensinamentos e observemos que sua prática nos trará aquilo que precisamos, pois já está escrito. Deus Pai, Jesus, nos abençoe e nos ampare. Um irmão trabalhador. Vamos chegando ao fim da nossa reunião. Então vamos agradecer através da nossa prece por tudo aquilo que recebemos em mais um dia. Em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, de Maria e de todos esses bondosos amigos espirituais que nos assistem, aqui estamos, Senhor Jesus, com os nossos corações repletos de gratidão a Ti e a todos esses amorosos amigos espirituais que nos deram esta oportunidade de aqui estar ouvindo o estudo, as mensagens que nos chegam e que calam tão fundo ao nosso coração. Rogamos a Ti, Pai querido, que Tu possas envolver a cada irmão e que possam retornar aos seus lares, levando estas doces vibrações fraternais de saúde, de paz e de esperança. Obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade. E em Teu nome, Jesus, em nome de Deus, Teu e nosso Pai, e de toda essa espiritualidade amiga, damos por encerrada a nossa reunião desta manhã. Que bênçãos e luzes possam estar a envolvê-los, um bom retorno aos seus lares, graças a Deus.